Olá pessoal, tudo bem? Que as bênçãos de Deus estejam conosco, que a paz de Jesus Cristo encontre guarida em nosso coração. É com satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, com entusiasmo mesmo para levar a você uma mensagem, informações que possam lhe ajudar em torno da doutrina espírita, ensinamentos da espiritualidade maior. Hoje eu peço permissão para vocês para compartilhar alguns assuntos presentes no capítulo 4 do livro Libertação. Então é interessante notar que para você que é espírita cristão, sobretudo para você que já teve a oportunidade de ler o livro Libertação, eu peço, com todo respeito, que se for possível, faça uma releitura deste capítulo 4. Capítulo 4, presente no livro Libertação, intitulado Numa Cidade Estranha. Para você que é espírita, você sabe que esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, e esta obra foi publicada no ano de 1949. Isso mesmo. Esta obra mediúnica foi publicada em 1949. E o meu objetivo é levar a você a conclusão que eu cheguei, a tentativa de fazer um confronto entre esta estranha cidade com a sociedade que nós vivemos aqui na Terra. Especialmente com o nosso país, com o qual eu mantenho certa intimidade. Rogo a você para prestar atenção na leitura do capítulo e depois perceber se existe algum fundamento naquilo que eu estou compartilhando com vocês. Repito, o meu objetivo é, ao fazer um confronto entre esta sociedade de espíritos, ou seja, irmãos nossos desencarnados, com a nossa sociedade atual. De espíritos, sim, mas na condição de encarnados. Ao ler este capítulo, eu convido você a prestar atenção nos hábitos dos espíritos que ali se encontravam, na sua maneira, nos seus hábitos, no seu modo de comportamento, até mesmo na sua vestimenta, para que você depois, fazendo este paralelo, perceba se de fato existe algum confronto, algo que possa guardar algum vínculo analógico com o ambiente que nós vivemos hoje. André Luiz, neste capítulo, ele destaca a existência de grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio. Percebeu de forma nítida que eles se mostravam, se não todos, pelo menos grande parte, indiferentes. Eles usavam de um linguajar, de um português degradado. Mas André Luiz ressalta, muito embora degradado, o português era inteligível. Percebeu também através da sua forma de comunicação, maneira pela qual eles se comunicavam, através de gargalhadas deploráveis que denotavam as condições de ignorância deles. André Luiz destaca também a presença de uma espécie de soldados inexperientes que conduziam apetrechos de lutar e ferir. E quando eu cito esta passagem, eu convido a você a lembrar sobre o comportamento daqueles nossos irmãos, até mesmo alguns crianças, outros adolescentes que nas favelas do Rio ou até mesmo em outras favelas têm o hábito de caminhar conduzindo armas, algumas vezes fuzis. Ao ler este capítulo, nós iremos perceber que de forma clara esta sociedade de espíritos, esta sociedade era governada pela tirania.
onde os espíritos desencarnados submetiam-se a representantes poderosos arbitrários. Organizações em torno do poder, espíritos que usavam o poder, organizavam-se em torno de posturas, atitudes, condutas criminosas, ou seja, organização criminosa. Eles se usavam também, eles usam ali, André Luiz deixa bem claro, títulos, pomposos títulos. Muito embora inteligências vigorosas, usavam destes pomposos títulos espíritos no comando, espíritos cruéis, com o objetivo de, através do poder, vampirizar aqueles espíritos desencarnados, como nós hoje percebemos de forma nítida que somos vampirizados como povo. Neste capítulo nós percebemos que André Luiz destaca o ambiente e ele destaca até mesmo a existência de praças bem cuidadas, usando alguns poderosos de carros soberbos, palácios, casarios suntuosos, em contraste com um vasto reino de miséria. Não sei se vocês percebem, mas existe uma gritante analogia com o ambiente em que nós hoje vivemos, em que poderosos, representantes deste ou daquele poder, usam como moradia palácios suntuosos, verdadeiros palácios, casarios enormes, em contraste com o chocante reino de miséria que nós aqui em nosso país, nós nos deparamos no nosso dia a dia. Se nós analisarmos bem, na leitura deste capítulo, há de se destacar também a instituição que abrigava estes poderosos, esses árbitros poderosos, esses que governavam de forma arbitrária. Interessante notar que neste capítulo André Luiz deixa de forma clara que os funcionários carregavam uma simbólica machadinha. Quem já teve a oportunidade de estudar história vai lembrar da Fácies, aquela machadinha simbólica que representa de certa forma, ou de forma até mesmo ostensiva, o fascismo. Isto sim, símbolo do fascismo. Este feixe de varas a mostrar que o povo se mostra inconsciente e que o interesse daqueles que governam, o interesse coletivo prepondera sobre os interesses e direitos fundamentais de cada indivíduo e de cada cidadão. Destaca-se aquela época, como hoje nós notamos isso de forma clara, o destaque do espírito coletivo. Mas nós percebemos que o objetivo claro é que aqueles que governam não só o nosso país, nós estamos falando não só daquele que executa, que, por exemplo, nos representa no poder executivo, mas em todos os poderes, sobretudo no poder legislativo e judiciário, onde se objetiva, acima de tudo, destacar o interesse coletivo, sendo que, na verdade, nós percebemos este intuito de vampirizar o povo, transformar a nossa sociedade numa penitenciária diuturnamente vigiada. As pessoas não entendem tanta discussão hoje sobre essa tecnologia 5G. Mas o que nós percebemos que em vários países hoje no planeta Terra, eles procuram a todo custo usar de tecnologia para exercer diuturnamente uma vigilância. De certa forma, as pessoas, na maioria das vezes, aqui me refiro hoje na condição de encarnados, a maioria do povo não percebe que esta bandeira em torno do interesse coletivo visa marginalizar a maioria da população para depois vampirizá-la. De certa forma, eles gostariam de dizer
ou o povo se une no interesse desta elite, ou cabeças rolarão. O objetivo claro e evidente, e que infelizmente a maioria das pessoas não percebe, é que se não a maioria esmagadora, a mais grande parte daqueles que estão no poder, eles alimentam o propósito de continuar hipnotizando o povo, hipnotizando-os como vítimas, com o sentido, se não declarado, mas escuso e oculto, de destruí-lo. E eles procuram, dentre técnicas de governo arbitrário, não só usar o medo do povo, como também usar de forma hipnótica os nossos erros, o nosso sentimento de culpa que a maioria acalenta. Eu quero destacar que naquela cidade estranha descrita por André Luiz, nós percebemos, após uma leitura detida deste capítulo, que lá naquela época eles usavam, hoje, o que nós percebemos de forma nítida, uma técnica de governo arbitrário, que é amedrontar. Porque um povo vitimado pelo medo é mais fácil de manipular. E, acima de tudo, é muito mais fácil manipular aquele que tem vergonha de si mesmo. Técnicas de governo tirânico usa o medo e o sentimento de culpa, repito, que a maioria das pessoas se deixam vitimar no dia a dia. A minha mensagem é clara. Peço que, se for possível, você retire um pouco do seu tempo, faça uma releitura detida deste capítulo 4, intitulado Numa Cidade Estranha. Mas o meu objetivo é maior, é no sentido de resgatar a mensagem de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que jamais usou medo e jamais nos apontou o erro com o sentido de destacar a nossa culpa. O meu objetivo é convidá-lo a abandonar o medo. E por mais triste que tenha sido o seu passado, por mais desastrosa que tenha sido a sua vida, por maior grave que tenha sido a sua conduta, independentemente do número até mesmo de crimes que você tenha cometido, não se submeta à culpa. Recomece. Não se deixe vencer pelo sentimento de culpa. Vença o medo. Vença você mesmo. Lembre-se de que Deus é o nosso Pai misericordioso e a cada dia precisamos nascer de novo. Se nós sabemos, na condição de espíritas, que nós recebemos a misericórdia divina através do esquecimento do passado, ao renascermos no corpo físico, que façamos também a nossa parte. Esquecer de forma sadia aquilo que nós fizemos no passado para que nós possamos sabiamente repará-lo. Não se deixe vencer pelo sentimento de culpa, muito menos pelo medo. Analise as pessoas que aqui na Terra nos governam. Lembre-se de que sempre, quase sempre, por trás de toda e qualquer boa intenção, toda e qualquer medida judicial, administrativa, jurisdicional ou até mesmo legislativa, talvez exista um interesse escuso. Desperte-se. Você é muito importante. Aceite Jesus Cristo, que sempre tem como objetivo nos despertar. Jesus Cristo foi aquele que aqui esteve entre nós e nos disse: vós sois deuses. Nós temos o potencial enorme para usar e a imortalidade pela frente, a fim de trabalhar pela harmonia do universo e pelo equilíbrio de nós mesmos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, agradecemos a Jesus Cristo e a você pela sua atenção. Até breve.